Temos que ter bastante cautela, e porque quando você vai expor essa tipologia, você tem que trazer um entendimento, né, a quem está ouvindo ou assistindo, né, a respeito desse tema. Quando nós falamos do vingador e do estrangeiro na Bíblia, já era um certo ponto de interrogação. Vingador, estrangeiro? Quando você vai lá para Levíticos, capítulo de número 25, você vai identificar quem é o estrangeiro. O vingador, ele está aqui em Apocalipse, capítulo 5. Em Apocalipse, capítulo 5, o vingador está aqui. Lá em Levítico, capítulo 25, você vai entender quem é esse estrangeiro. Então, existia uma lei lá em Levítico que dizia assim: se um homem ele tem riqueza, fazendas, e ele veio a empobrecer, a ficar pobre, a perder todos os seus bens, o que ia acontecer? Ele ainda tinha uma esperança. Qual seria essa esperança? Que um parente remidor, segundo está na lei, poderia vir e perdoar toda a sua dívida, recuperando de volta tudo aquilo que ele havia perdido. Fazer o resgate, né? Fazer esse resgate, né? O que acontece? Quando esse parente remidor faz esse resgate, aquele homem que ali estava com tudo perdido, ele passa a ser servo daquele parente remidor. Ele tem uma dívida com aquele que remiu a dívida dele. Então, o que acontece? Esse que perdeu tudo, que empobreceu, que ficou pobre, que perdeu o governo, que perdeu o domínio, que perdeu as bênçãos, que perdeu o contato com o celestial, é o próprio Adão. Esse daqui é o homem que empobreceu. Esse daqui é aquele que perdeu tudo, né? Então nós vamos identificar que esse homem, quando você olha lá em Levíticos, no capítulo que eu fiz menção, ele vai falar desse homem que empobreceu, mas a esperança ressurgiu, né? Porque veio um parente remidor e perdoou toda a dívida dele. A partir do momento que Adão, ele come do fruto proibido, ele comete o pecado, a partir daquele momento, a morte, ela vai passar a dominar a vida dele. Ele vai perder o governo sobre a terra, porque o Adão ele foi gerado para governar. E Eva, ela foi gerada para multiplicar. E aqui que está a questão, né? Que muitos casais não conseguem prosperar em todos os sentidos, em todos os âmbitos, porque a mulher que foi gerada para multiplicar, ela quer governar. E o homem que foi gerado para governar, ele acaba trocando esse papel. A mulher, muitas das vezes, ela governa e o homem está tentando multiplicar. E por isso que espiritual aí. Por isso que muitas pessoas, muitos casamentos não dão certo. Então, mas é um outro assunto, se nós for ficar falando sobre isso. Vai dar polêmica. Vai dar polêmica, hein? Não, a questão não é nem polêmica, a questão é que nós vamos ficar muito tempo aqui. Então, voltando lá, Adão, o que acontece? Ele perdeu tudo ali. Ele perdeu a governança, ele era imortal, agora a morte faz parte da vida dele, por causa do pecado. E agora, ele expulso do Éden, colocado para fora do Éden, ele agora sem governança, sem poder, sem autoridade, Satanás, agora ele toma posse da terra. Ele toma posse, a possessão da terra está no domínio de Satanás.